essa questão do Angico, né? Venena, né, Paulo? Existe essa ideia de que eles foram envenenados, os cangaceiros, o Lampião morreu. Beto, essa história do veneno, eu mesmo, há um tempo atrás, eu pensei nessa possibilidade, certo? Mas à medida que a gente foi pesquisando, foi estudando e juntei esses depoimentos tudinho, eu vi que o veneno é uma hipótese totalmente desacreditada, pelo menos por mim. Até pelo menos por mim, isso não aconteceu porque quem estava lá disse que não teve. Então, quem sou eu para dizer que teve? Por que eles diriam que não teve, tendo tido? O que é que eles ganhariam com isso? Aliás, para eles seria até melhor para o sobrevivente dizer que teve veneno, porque seria uma forma de dizer, Lampião só foi morto porque fizeram covardia com ele, botaram veneno na comida dele, senão ele estaria vivo, não teria morrido. Então, se tivesse tido veneno, os sobreviventes diziam quantos saíram vivos, né? E ninguém falou sobre isso. O único que falou foi o Zé Sereno, né? Que eu uma vez levantei uma hipótese sobre isso, mas depois eu pensando bem, eu acho que aquilo que ele viu ali naquela rolha não foi nada demais. Deve ter sido um furinho que tinha ali, mas que não tinha veneno nenhum. Deduziu, né? Até porque rolha, quem conhece rolha sabe que é comum aparecer uns buraquinhos na rolha, imperfeição da própria rolha. Né? Então eu acho que o veneno, particularmente, eu descarto. Totalmente, eu não tenho dúvida nenhuma, até por conta dos depoimentos que a gente gravou, tanto do Durval, como de Sila, como de Candeeiro e dos outros soldados que eles reagiram e teve tiro e Lampião ainda ficou em pé, enfim, o veneno é uma coisa totalmente descabida, da mesma forma de dizer que era um sósia de Lampião que estava ali. Só você olhar a cabeça que você vai ver que é a mesma pessoa. Não tem por que duvidar disso. E Durval e o Pedicândio são traidores? Não. Na minha opinião, Durval e Pedicândio não foram traidores. Aliás, nem o próprio Joca Bernardo foi traidor, porque o Joca quis dar uma lição em Pedro e, por consequente, acabou culminando com um ataque a Angico e a morte de Lampião. Que é como o Durval diz, quem assistiu o vídeo, quem ainda vai ver o vídeo, vai ver. Ele dizia o que qualquer um de nós aqui faria. Ou eu dizia, ou eu morria meu irmão e minha família todinha. Você ia morrer por conta de cangaceiro? Porém, o Durval disse que Lampião uma vez falou, olha, se algum dia vocês botarem a volante em cima da gente, da sua família eu não deixo nem pinto. Mas se for para defender a sua vida, pode dizer porque cangaceiro foi feito para morrer lutando. Tá? Então, para mim, eles não foram, de forma alguma, traidores. E o que Durval diz nos últimos minutos do vídeo, quem assistiu vai ver, ele diz de uma maneira bem simples, de uma maneira bem direta, de uma maneira bem correta, de que ele não se considerava traidor. Ele fez o que qualquer um faria e que foi morar vizinho a família de um ex-cangaceiro, e lá era reduto de muitos cangaceiros. Ou seja, eles sabiam que o que ele fez, ele foi obrigado a fazer. Como diz poeta, na tortura toda carne se trai. Isso é uma verdade quase que absoluta. Outra grande dúvida, inclusive foi levantado aí por alguns pesquisadores estudiosos aí do cangaço, curiosos mesmo, é a questão de um cangaceiro chamado Paturi, que viu o evento acontecer ali, de trás da pedra. A história do Paturi, na minha opinião, é uma criação do padre Maciel. Ele colocou aquele cangaceiro ficcional ali para narrar todo o combate do Angico da maneira que ele achou que esse suposto cangaceiro ia ver. Tanto é que não existe nenhum relato de ninguém falando desse tal de Paturi. Não se fala, Eu até lamento muito, porque o padre, ele poderia ter feito a melhor obra sobre o cangaço, teria que ser a dele. Porque ele viveu, conheceu muita gente, viveu numa época ainda tinha muita gente, ele visitou muitos locais, e a obra dele poderia ter sido a melhor obra de todas, indubitavelmente. Era para ter sido a melhor de todas. Mas é aquela história que eu costumo dizer, ele e muitos se apaixonam tanto pelo personagem do Lampião, tanto que acabam não enxergando a realidade. O que eu costumo dizer em relação a isso? No meu caso, eu disse que a maior decepção que eu tive
foi quando eu descobri que Lampião não era o que eu pensava que ele fosse. O que acontece com algumas pessoas é que, mesmo depois que elas descobrem que Lampião não era aquilo, elas não dão o braço a torcer de aceitar que ele não era o que eles queriam que ele tivesse sido. É mais ou menos como você ter um filho. O seu filho, por um motivo ou outro, se torna um marginal. Ele vai ser um marginal para a sociedade, mas para você, mesmo você sabendo que ele é um marginal, ele continua sendo seu filho. E você vai continuar gostando dele do mesmo jeito e apoiando, enfim. Então eu vejo mais ou menos dessa forma. No combate, só morreu um dos soldados da Volante, o soldado Adriano. Quem matou o Adriano? Como foi que aconteceu a morte dele? Foi o João Bezerra? Foi um cangaceiro? Bom, vamos lá. A história do Adriano é uma coisa muito complexa para muita gente, né? Repito, diante dos depoimentos que a gente colheu, quem matou o Adriano foi um cangaceiro. Aquela hipótese, né, que quem matou ou mandou matar Adriano foi o comandante João Bezerra por causa de uma mulher, é uma hipótese que não se sustenta. Né? Até porque, digamos que você e o nosso amigo Galdino têm uma namorada em comum. Você é policial e ele não, e num tiroteio um dos dois morre. Eu que não estava lá, como é que eu vou dizer que o outro matou você por conta de uma namorada que vocês têm em comum e que você queria ficar com ela só para você? Eu estou supondo, né? Então eu acho que o cangaço, a gente tem que acabar com o achismo. Eu acho que foi assim, e por eu achar que foi assim, isso aí é uma verdade. Não é por aí. Como é que eu vou negar vários depoimentos de quem estava lá dizendo que quem atirou em Adriano foi um cangaceiro? Eu não tenho como eu negar isso. Mas se você até porque quem disse que foi o cangaceiro que matou Adriano foram Volantes e o coiteiro. Não foi só um que disse. Quando uma pessoa lhe diz uma coisa, você fica na dúvida. Quando duas dizem a mesma coisa, você já fica, isso aí tem que ter um fundo de verdade. Quando mais de uma diz, pronto, acabou a dúvida. Pelo menos para mim. Mas é impossível várias pessoas contarem a mesma mentira sem um saber o que o outro está dizendo, porque os depoimentos foram gravados em épocas diferentes, por pessoas diferentes. Enfim, na minha opinião, é impossível estar todo mundo contando uma mentira exata. Eu fiquei curioso, o João Bezerra ficou com a namorada do rapaz? Não, esse é um assunto que eu não prefiro não comentar, porque não é o motivo do vídeo que foi feito, e só aí a vida pessoal de cada um, fora cangaço, não me diz respeito. Mas tem a ver com a pergunta dele. Tem, mas eu acabei de responder, Galdino. Não foi João Bezerra que mandou matar o cara. Que eles tinham uma mesma mulher, não podia até ter. Aí, pra mim é diferente, não faz parte da história do cangaço. O que eu digo é que quem matou o Adriano foi um cangaceiro. Certo. Isso aí é ponto, pra mim, tá. Único. Entendeu? Eu, Aderbal, não tenho dúvidas. Outras pessoas podem ter por achismo. Eu não concordo com achismo em nada. A não ser que não tenha nenhuma prova assim contundente, entendeu? O Aderbal, e ainda com relação ao documentário, nos relatos, os cangaceiros que são mortos pela Volante, eles são sempre, nos relatos, eles são sempre muito agressivos, valentes, sabendo que vão morrer, muitos baleados já, esperando o tiro de misericórdia final. Tem até um que o João Bezerra fala, rapaz, eu nem quero te matar nem nada. E eles são... Aquilo é bravata ou eles tinham aquela natureza beligerante mesmo, assim, quase doentia de resistir e saber que o destino deles era a morte? Galdino, é o seguinte, para estar no meio de vida daquele, o cabo tem que ser uma fera. Ou seja, aquilo que ele disseram é verdade. Não só pela parte dos cangaceiros, mas dos volantes também. Eram pessoas acostumadas a matar e a morrer. A ver o outro morrer aqui, como a gente está vendo aqui, está conversando aqui normalmente, entendeu? Aquilo fazia parte da realidade de vida deles. E se o cara não tivesse sangue no olho, como se diz, ele não durava muito tempo ali não. Então, no calor do fogo, da história, era comum na hora das brigadas, né? Eles ficaram dizendo um nome com o outro, dizendo palavrão, enfim, a confusão era grande, a zoada era muito grande.
Né? Isso é uma coisa que é fato, então não é bravata não, realmente é porque os caras eram duros. Eu que conhecia alguns deles já numa idade avançada, você podia ver que os cabras eram cara duro, era cara assim de você olhar assim e dizer depois que o cabra merece respeito. Né? Por exemplo, até a questão de palavra, né? Um exemplo aqui bem bobo assim, mas que retrata um pouquinho de como esses homens eram altivos, né? Em certa ocasião a gente estava fazendo uma entrevista, conversando com um deles, e eu levei um repórter comigo. E para ela não perguntar coisas irreais, como a gente vê muita matéria, como essas que eu citei, de jornalista que não sabe patavina do que está fazendo, não se dá nem o trabalho de pesquisar antes, pergunta um monte de besteira. Eu expliquei para essa repórter antes quem era aquela pessoa, o que tinha passado, para ela saber o que ia perguntar. E durante a nossa conversa, ela fez uma pergunta a ele, e antes dele responder, ela respondeu no lugar dele. O senhor fez isso, isso e isso, não foi? Isso para o tenente Pompeu Aristides de Moura. Quando ela respondeu, ele olhou para ela e disse assim, a senhorita estava lá? Ela ficou meio assim, ele disse, deixa que quem responde era eu, porque quem estava lá era eu. Então, por uma resposta dessa, você vê o nível, né, de dureza que essas pessoas eram. Aí ele disse, tá, porque a senhorita estava lá, deixa que quem responde era eu, quem estava lá era eu. Então você vê que eram as pessoas... Não posso deixar essa pergunta passar. Como documentarista, 30 anos aí de registros, e esse, o Angico, 80 anos. Quais foram as maiores dificuldades que eu imagino que devem ter sido muitas? Identificar as pessoas, convencer a pessoa a falar, chegar até as pessoas. Quais foram, agora o documentarista dizendo, quais foram as maiores dificuldades em realizar o documentário? Rapaz, essa pergunta aí é uma pergunta que nem eu sei como responder direito, pelo seguinte motivo. Quando eu comecei a gravar esses depoimentos de cangaço, eu ainda não conhecia nenhum outro colega pesquisador. A minha primeira viagem eu fiz sozinho. Foi eu levei um cinegrafista comigo e 2 fotógrafos. Eles não tinham nada a ver com cangaço. Eu montei a equipe e fui em busca deles. Daí eu não sabia quem eu ia encontrar, eu não sabia o que eu ia perguntar, enfim, eu não sabia de nada. E eu saí de Fortaleza para conhecer o Candeeiro. Eu passei 2 anos ligando para a casa do Candeeiro, que eu consegui descobrir o telefone dele, por conta de uma matéria que eu vi, e tinha lá Manuel Dantas Loyola. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu saí ligando para todas as pessoas que tinham o sobrenome Dantas Loyola de Pernambuco. Até que caiu numa pessoa que não era parente dele, mas conhecia a filha dele. Que ano isso? Isso, se eu não me engano, foi em 96, a história do Candeeiro. E eu liguei para ela, disse que era de Fortaleza e que queria conhecer o pai dela. E a Elisa disse, Aderbal, não vinha que o papai detesta jornalista. Detesta jornalista, que tudo que ele diz o contrário. E aumenta isso, aquilo, outro. E eu passei 2 anos ligando para ela, Elisa, mas não sou jornalista e tal. Até que um dia eu liguei para ela, Elisa, sexta-feira eu estou aí, era Semana Santa. E ela disse, não vinha que o papai não vai lhe receber. De tanto eu insistir, né? Ela disse, rapaz, esse cara é doido, ele vai mesmo. E eu fui. Só que quando eu cheguei em Buíque, que eu parei o carro assim, fora da vilazinha, que eu vi o Candeeiro estava sentado do lado de uma árvore, num banquinho. E eu parei, cadê a coragem de eu ir? Eu fiquei parado ali sozinho, com os meninos que estavam comigo, rapaz, eu vou, não vou, o cara não vai falar comigo, vai ser grosseiro comigo, até que depois de uma meia hora parado, os meninos já fazendo hora comigo, aí eu fui. Eu não parei em frente onde ele estava, eu passei por ele e parei o carro uns 5 metros na frente. Só que ele deve ter visto a placa do carro, Fortaleza. Aí eu parei o carro e não desci, fiquei dentro do carro. Quando eu olho pelo retrovisor, ele vem andando assim na minha direção. Aí quando eu vi, eu abri a porta, eu desci do carro, ele olhou para mim e disse assim, foi você que veio lá de Fortaleza para me conhecer? Eu disse, foi eu mesmo. Aí ele disse, pois seja muito bem-vindo na minha casa. Pronto, quando ele disse isso, então eu já tirei aquele peso enorme que eu tinha em cima de mim. E aconteceu uma coisa muito interessante. Até hoje eu não entendo como é que eu consegui chegar a tantas pessoas, que não foram tantas quanto eu queria, mas foram algumas, e como é que eu consegui me relacionar tão bem com esse povo. Pessoas trancadas, pessoas que não tinham o menor prazer em falar do passado, não tinham, até porque eles sabiam o que eles tinham feito, né? E que se abriram comigo de uma maneira tal que nem com as famílias eles se abriram.
Por exemplo, eu tenho uma coisa gravada com essas pessoas que eles nunca comentaram com as famílias e que está guardado comigo até hoje porque eles pediram para eu não mostrar isso tão cedo. Porque eles tinham vergonha de ele estar dizendo, embora todo mundo saiba por conta da história, mas ele está contando o que eles viveram, principalmente o que eles fizeram. Né? Porque é um peso muito grande, digamos, para um pai dizer para um filho e para um neto que matou, que estuprou, que sangrou, enfim. Eu acho que uma das poucas exceções é o Moreno. O Moreno falou abertamente muita coisa, mas os outros não. E isso, para mim, nada mais é do que um modo que eles tinham de se resguardar. Né? Era muito pesado para isso. Você entendeu? Eu sempre digo isso em algumas palestras, que Candeeiro levou um tiro no braço em 1938, quando o Lampião morreu. Ele levou um tiro no braço, o braço dele era defeituoso. Durante o resto da vida dele toda, até ele morrer, ele só andava com esse braço de manga comprida ou enrolado. Quando ele entrava no banheiro para tomar banho, ele enrolava na toalha e saía já vestido. Porque para ele, aquele marca no braço significava o que ele foi no passado. E ele queria esconder aquilo ali. Então, quando as pessoas dizem, cangaceiro era tudo mentiroso, muito isso, aquilo, outro, não era mentir não, era se resguardar. Outra coisa, as pessoas não aprendem a ler nas entrelinhas. Um exemplo que eu sempre digo, a gente exibia um vídeo, um tempo desse, um grande pesquisador que estava com a gente, quando a gente perguntou ao cangaceiro se ele matou alguém, ele disse, não, eu nunca matei ninguém não, e deu uma risadinha de canto de boca. Meu amigo, aquela risadinha dele ali, ele está dizendo tudo. Ele está dizendo, ele não vai dizer para a família dele, para os filhos dele ouvir, que ele fez e aconteceu. Não vai, você não diria, eu não diria nem você, velho. Ninguém ia dizer. Pergunta toda, resposta exatamente, boba, né? Exatamente. Aí o cara abriu a boca e cangaceiro mentiroso, nenhum diz a verdade. Um cara desse matou e fez isso e disse que nunca matou ninguém. Aí na bucha eu disse para ele, professor, você não viu a risadinha que ele deu aí de canto de boca, não? Essa risadinha ele está dizendo tudo. Por favor, vamos ler nas entrelinhas. E assim... Mas só um detalhe, mas eu tenho depoimentos gravados de vários deles contando, inclusive de uma mulher que matou gente no cangaço. Sei. Só que eu nunca mostrei, porque eu prometi, é o que eu vivo dizendo, talvez meu filho, ou alguém que vai herdar isso aí depois mostre, porque já passou a terceira, a quarta geração, então não vai ter mais tanto problema. E como é que você checava se realmente aquela pessoa era o personagem que você estava procurando? Bom, todos que eu conheci já eram pessoas conhecidas pelos pesquisadores antes de mim e tudo. Então não tinha como eu ir. Na cidade, não tinha como eu ir num impostor, digamos assim, né? Isso não aconteceu nunca. E todos eles, um cangaceiro que eu tive muita dificuldade de conhecer também foi o 25. O 25 eu só conheci porque o candeeiro ligou para ele e disse para ele me receber. E no dia que eu fui na casa dele, eu cheguei lá, a gente passou horas e horas conversando antes de eu gravar, né? Foi quando eu perguntei se podia gravar, e ele disse assim, seu Aderbar, eu só vou gravar com o senhor porque o senhor entrou no meu espinhaço. Aí eu perguntei, como assim entrou no seu espinhaço? Ele disse, é a maneira que a gente usava quando estava no mato. O senhor entrou no meu espinhaço. Então eu vou gravar com o senhor, porque eu não gravo nem falo com ninguém não. E comigo ele gravou, é como eu digo, eu não entendo até hoje como é que tanta gente gravou comigo e falou tudo que tinha que falar, entendeu? Eu acho isso uma coisa que até hoje eu não sei responder. Alguém não gravou, você tem uma frustração de ter encontrado e não ter conseguido o depoimento? Todas as pessoas que eu fui, eu me tornei amigo. Parabéns. Eu gravei e é como eu repito, até hoje eu não entendo como é que eu consegui fazer isso. Eu não entendo, né? Como é que eles me viram assim de uma forma que até os colegas diziam, como é que você conseguiu tal? E fazer com que eles gravassem, né? Por exemplo, o Tenente João Gomes de Lira, porque a polícia, os rolantes também fizeram muitas barbaridades. Né? E eu gravei o Tenente João Gomes, o Tenente Pompeu, o Elias, dizendo as coisas que eles faziam. Eles falaram abertamente para mim na boa. Né? E para você ter uma ideia de como eles me receberam também, que o Tenente Lira uma vez me disse uma coisa que eu não esqueci, eu carrego tudo comigo, né? A gente me esquece dessas coisas. Ele já próximo dele falecer, eu tive na casa dele nos últimos tempos e ele estava muito doente e ele pegou na minha mão, ficou em pé assim na minha frente e disse, Aderval, você sempre vai ser muito bem recebido aqui na minha casa. Isso que ele disse
ainda é até hoje, porque ele faleceu, mas ainda hoje eu sou muito bem recebido na família dele, pelo filho dele, pelas filhas dele e pelas pessoas lá de Nazaré. Todo mundo lá me recebe assim, aliás, recebe todo mundo, né? De uma maneira assim fantástica, né? Como se nós fôssemos realmente amigos, nós somos amigos de muito tempo, mas como se nós fôssemos amigos de uma vida, entendeu? E isso para mim é muito gratificante, né? Inclusive eu cito uma frase que eu vi em algum canto que eu não me lembro, quando eu falo sobre isso, é que as pessoas podem ouvir o que eu estou dizendo, mas não pode sentir o que eu senti, né? Porque é muito, por exemplo, você está ouvindo a história do cangaço contada aqui por mim e pelo Beto, é uma coisa, é totalmente diferente você ouvir de quem viveu. Não tem comparação, velho. Não, imagino. Não tem comparação. Eu já conversei com o professor Amauri, com o Paulo Gastão, com o Alcino, com o Frederico, com todos os pesquisadores, com o Sabino Bassé, enfim, com os colegas pesquisadores tudinho, que me contam histórias que às vezes eu não conheço ainda, né? A história é muito ampla. Mas é totalmente diferente. Quem teve a oportunidade, não foi só eu não, claro, outras pessoas também tiveram, de ouvir de quem viveu. Eu vi gente chorar na minha frente, chorar de se tremer, e vi pessoas chorar por dentro, que é muito mais pesado do que você ouvir uma pessoa chorar com a lágrima descendo. É você estar conversando com a pessoa e ela parar ali e você está vendo que ela está chorando por dentro. Porque isso aí é sinal que ela carrega algo com ela muito pesado e que ela não tem prazer em rememorar. Isso aí é uma coisa assim que só quem viu, como eu e alguns outros viram, é que sabe sentir. E outra, tem gente que vê e não percebe. Mas quando você consegue entrar assim lá dentro realmente das pessoas, você consegue ter um sentimento que passa despercebido por muita gente. Aderbal, recentemente eu vi um vídeo ao qual se falava a hipótese, né? Se levantava a hipótese de Lampião não ter morrido em Angico. E na verdade, quem ter aquela cabeça que foi exposta como sendo de Lampião era de um suposto sósia ou de um outro cangaceiro parecido com Lampião ou algo do tipo. Lampião morreu em Angico? Morreu sem sombra de dúvida. Essa hipótese aí, inclusive o autor dela foi meu amigo, eu conheci ele. Antes dele lançar o livro, eu já o conheci, eu já questionava ele. Eu fui um dos que incentivou ele a lançar o livro. Ele morava em Minas e eu conversava muito com ele por telefone e ele só contava as coisas por telefone. E eu, rapaz, lança esse livro para a gente discutir, lance. Eu e Paulo Gastão falamos muito com ele para ele lançar o livro, porque ele estava com o livro pronto e não estava conseguindo lançar, né? Até que ele lançou, mas o livro não tem consistência, né? Não tem consistência, até a foto que tem, o olho é trocado, o olho cego é outro, né? De um lado e do outro, enfim. E se você olhar a foto da cabeça, não tem como questionar aquilo ali, né, Beto? Se Lampião tivesse feito aí essa grande sacada e tivesse conseguido fugir, aí ele seria realmente um gênio total, né? Mas aí aquela tal história, né? Elvis Presley está vivo, Michael Jackson está vivo, Hitler viveu não sei quantos anos. Né? Você sempre vai ter os adoradores, né? Sempre vai ter as pessoas que endeusam e que acham que a pessoa fez um golpe de mestre e que escapou, enfim. Mas é aquela história, o achismo não entra na história. Não entra. Aderbal, nós que pertencemos aí e aí fica um abraço para os nossos confrades da Academia Cearense de Cinema. O cinema nacional brasileiro não deve um filme ao cangaço? Com todo respeito ao baile perfumado, com todo respeito ao cangaceiro, mas o cinema não deve um filme ao cangaço? O cinema brasileiro? Com toda certeza, até porque o cangaço é a maior saga do povo nordestino que sabe do Brasil, né? E os filmes que foram feitos até hoje não retratam o cangaço como ele realmente foi, né? A gente sempre fala do Baile Perfumado, o filme mais fiel, mas que fala da história de Benjamin Abraão. E esse filme, para ser feito sobre o cangaço, com certeza ele também vai gerar muita polêmica, porque a verdade do cangaço para mim pode não ser a mesma para o Beto, pode não ser a mesma para você. Dependendo de quem for roteirizar, de quem for fazer esse filme, vai agradar a gregos, mas não vai agradar a troianos.
né? Porque cada pessoa tem uma visão diferente da história do cangaço. Agora, eu acho que tem que ser feito um filme o mais reto possível, né? Sem ser tendencioso. Tem que pegar os fatos, como são narrados que aconteceram, tem que ser feito. Sem endeusar e sem mitificar, né? Sem botar Lampião no inferno nem no céu, contar o que aconteceu. E quem assistir, tire suas conclusões. É verdade. Né? E aí ficou a versão televisiva. Como é que você vê? Você vê com é o único registro, vamos dizer assim, ficcional, dramático, que nós temos é a famosa série dos anos 80, né? A minissérie Lampião e Maria Bonita, ela tem duas coisas fantásticas. Primeiro, os protagonistas. Né? Concordo. Os dois ali... As atuações. Quem acredita fora em reencarnação ali, até a figura, enfim, os dois protagonistas ali foram simplesmente fora de série. A outra é o figurino, né, as ambientações, isso aí não resta dúvida que foi uma grande minissérie, que ressaltou a história, tanto é que até hoje todo mundo tem ela como referência. Trilha sonora, enfim, a trilha sonora com aquela música, eu acho que a música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, né, ela faz uma homenagem às mulheres de uma maneira que nenhuma outra música no Brasil faz, né, porque ali é uma aula assim, de história, né, ela faz uma homenagem às mulheres de uma maneira tão forte. Do mundo, né? Exatamente, de uma maneira tão forte assim, que nem uma música romântica, enfim, nenhum cantor romântico fez nada parecido com aquela música que o Zé Ramalho canta, né? Na voz da Melinha, né? O Zé Ramalho fez a música e eu não recordo agora de quem é a letra. Não, é porque agora, desculpa, eu não recordo agora, claro. Deu um branco. Mas do ponto de vista histórico, foge muitas coisas da realidade, né? Mas o que eu ressalto é uma obra importante? Porque até hoje o cangaço é visto por muita gente e é lembrado por muita gente por conta daquela minissérie. Queira ou não queira, todo filme que se faz ressalta a história. Infelizmente, nem todos com um cunho de verdade, né? Mas levam a história do cangaço para o grande público. Isso é importante. Isso é importante. A gente não pode esquecer o cangaceiro, não pode esquecer Curisque Dadá, enfim, Lampião, o cangaceiro, porque são obras que, de uma maneira ou de outra, estão ressaltando a história e tal. Eu costumo dizer que se Lampião tivesse nascido na América do Norte, né, com certeza lá seria... Hoje em dia seria uma indústria enorme, tanto no teatro, como na música, como no cinema, todo tipo de arte. Por quê? Porque os grandes bandidos americanos não dão a sombra do que Lampião foi. E a indústria cinematográfica americana ela é o que ela é hoje, graças ao Bang Bang. Tanto é que o plano de gravação mais famoso que existe, qual é? É o plano americano. Sim. Que é o plano que aparece a cartucheira do mocinho, do bandido, né? Com a arma aqui, com o coldre aqui do lado. Imagine se Lampião tivesse nascido lá. Né? Imagine se Lampião tivesse nascido lá, o que esse povo não estaria ganhando com essa história. Né? Que embora tenha sido uma história de dor e sofrimento, mas que hoje ia estar trazendo coisas boas para o sertão. Hoje no Brasil, hoje existe uma grande indústria de musicais. Exatamente. Inclusive importados e feitos aqui. Eu não imagino ninguém querendo produzir um musical Lampião e Maria Bonita. Lá em Serra Talhada, todo ano tem um festival do Chachado. Onde tem música, onde tem dança. São Paulo. No grande eixo não tem nada assim, né? É preconceito? Eu acredito que possa ser, né? Eu não vou lhe dizer exatamente porque eu acho o seguinte, que a nossa história ela não é tratada como deveria ser. Isso aí é fato. Uma prova é que você não escuta, digamos, grandes cantores regionais nas rádios, como escuta outros que não trazem nem contribuem com coisíssima nenhuma. Né? Um dia desse eu vi o Alceu Valença reclamando disso numa entrevista, né? Que as músicas dele não tocam em rádio. Né? Ou seja, até o do grande Zé Ramalho não toca como deveria tocar. Né? E outros, cadê Luiz Gonzaga? Né? As próprias rádios não divulgam Luiz Gonzaga, com raras exceções,
com que eu dou o meu aplauso aqui ao meu amigo Wilson Seraine, que tem um programa dedicado lá em Teresina, ao Luiz Gonzaga. Temos né? falado dessas pessoas. Né? Exatamente. Né? Ou seja, eu acho que o brasileiro não cuida da sua história. Eu fico intrigado, eu fico bobo. Veja o caso do museu. Pronto, nacional. quando eu vejo pessoas saindo daqui para conhecer a história de outros continentes e não conhece a nossa. Pô, o mundo está aí para a gente conhecer, mas conheça primeiro a nossa. Não vá conhecer primeiro a história do outro. Não é importante você conhecer a história da humanidade? Mas conheça primeiro a nossa. Por exemplo, semana passada eu estive lá em Canudos, já estive em Canudos várias vezes. Fantástico. Mas procure quem é que vai conhecer a história de Canudos. Fantástico, eu vi. O cara não vai, ele prefere conhecer a história lá da Espanha. Ele prefere conhecer a história lá de Portugal, mas não conhece Canudos. Né? Eu acho isso assim de uma incoerência tão grande que você não faz ideia de como eu fico triste com isso. E além de conhecer, né, Derbal, a questão do cuidado, próprio cuidado com a cultura, com a história do Brasil. Ninguém vê esse cuidado, né? Uma coisa que um colega nosso, Realmente. pesquisador, disse, um exemplo, quem vai fazer aquela grande caminhada de Santiago, lá Compostela. no Velho Continente, é considerado o quê? Peregrino. Agora, se você for caminhar para Juazeiro, você é o quê? Fanático. Né? Quer dizer, isso cabe. Estão fazendo a mesma coisa. Se você quer fazer a sua peregrinação lá para se encontrar com Deus, ou seja lá com quem for, para pagar as suas penitências, meu amigo, vai caminhar aqui indo para Juazeiro que você vai pagar muito mais. Então, que o sol é muito pior, as condições são muito piores e você vai realmente pagar os seus pecados. Agora você vai para a Europa, meu amigo, vai curtir lá uma viagem boa. Como nosso programa, história. como o título do nosso programa Entre Linhas, ou então você faz o caminho de Santiago para vender muito livro e ficar milionário. Pessoal, então nós ficamos por aqui, recomendando evidentemente quem acompanhou o nosso programa Entre Linhas, que veja o documentário Angico, 80 anos. Em breve virão outros Entre Linhas, com outros temas. Queria agradecer ao pesquisador, historiador Beto Souza. Considerações finais, Beto, por favor. Primeiramente, agradecer o convite, né, em estar participando aqui com vocês, professor Derbal, grande amigo, você, Galdino. E dizer que Angico, né, vai continuar sendo ainda um objeto de muita dúvida. Apesar de que esse documentário do professor Derbal esclarece, na minha visão como pesquisador, ele tira a maioria das grandes dúvidas, ele esclarece o evento Angico. Como você falou, de quem estava lá, de quem participou, de quem viu o acontecido, mas isso faz parte, né, do nosso meio de estudo. Sempre vai haver aquele que vai concordar, aquele que não vai concordar, aquele que vai discordar. Mas esse documentário é um grande divisor de águas dessa questão do Angico. Esclarece muita dúvida. Grande trabalho para o professor Derbal e ele vai, para quem é leigo, para quem é pesquisador, é uma fonte muito grande e importantíssima do assunto cangaço. Obrigado, Beto. Mestre Derbal Nogueira, e aí, esse documentário Angico 80 anos, coroando essa trajetória aí de 30 anos de labuta, de pesquisa, de luta em prol de esclarecer a verdade do cangaço. Qual a sua consideração final aí do nosso Entrelinha? O primeiro registro que eu fiz em vídeo foi em 1984, se eu não me engano, falando do Coronel Isaías Arruda. Então de lá para cá já tem realmente um tempinho. Mas eu pesquiso a história, eu leio, eu gosto da história, eu acho que desde que eu nasci. Enfim, o que eu posso dizer é que o cangaço é uma história sem fim. É uma história sem fim, uma história que sempre vai ter gente nova entrando no mundo da pesquisa, isso é uma coisa boa, né? Que existem outros canais no YouTube onde as pessoas tratam do tema cangaço com seriedade, né? Onde as pessoas expõem o cangaço aí para o mundo, para quem quer conhecer, né? Temos dentre esses eu vou citar alguns, né? A gente tem o Geraldo, um amigo nosso lá de São Paulo, que leva o cangaço para a região sudeste e sul do Brasil, né?
Nosso amigo Geraldo faz um trabalho muito bom, um trabalho elogiável, né? Que leva o cangaço aí para o mundo. Temos o nosso amigo Robério, que faz também um trabalho muito bacana, que ele vai nos locais e leva os livros e mostra isso, analisa, é um trabalho fantástico também, né? Temos o Tiago tem um trabalho do Odisseia Cangaço também, né? O do Robério é o Cangaço na literatura e o Cangaço é o Odisseia Cangaço, do Tiago, né? Um trabalho muito bacana também, que vale a pena todo mundo pesquisar. Além disso, temos o Lampião Cangaço Nordeste, tem o pessoal do GEC, enfim, tem o nosso pessoal aqui do Grupo de Estudo Cangaço Ceará. Enfim, o cangaço está sempre em evidência, né? O cangaço está sempre em pauta. E graças à SBEC, Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, na pessoa maior do nosso eterno presidente, né, vitalício, Paulo Gastão, muito embora a gestão mude, mas para a gente o Paulo Gastão é um grande nome, é quem eu devo muito ao Paulo, uma pessoa que eu não tenho nem palavras para falar do Paulo, né, que graças a essas pessoas, ao Severo, com o Cariri Cangaço, né, que está levando aí o cangaço Brasil todinho, um evento simplesmente fantástico, e ao meu amigo Jairo Luiz lá em Piranhas, né, que faz o Sertão Cangaço, que é onde todo ano eu vou pelo menos 2 vezes, e lá é um grande manancial de pesquisa. Lá em Paulo Afonso, com o João de Souza Lima, enfim, são muitos colegas, eu vou deixar de falar aqui de muita gente, porque é gente demais, né? Mas que estudem não só o cangaço, como a história de Antônio Conselheiro, Padre Cícero, Caldeirão, porque a gente tem muita coisa boa. É só ir atrás, que a única coisa que eu garanto é, quem lê um livro sobre o cangaço, não vai mais parar de ler. Então isso é importante. É isso aí. Pessoal, até o próximo Entre Linhas. Muito obrigado. Até a próxima.